Então, vamos lá. Tratamento da faringite. Como é que é feito o tratamento? É feito com analgésico, iane e corticoide, todos eles para diminuir o quê? A inflamação, para diminuir a dor. A sequência que normalmente é utilizada, apesar de todos serem primeira linha, mas normalmente se faz uso primeiro do que de uma penicilina G benzatina. Existe uma tendência a fazerem a prescrição de antibióticos de segunda linha direto. E já fazem por quê? Porque, por exemplo, macrolídeo é muito prescrito azitromicina. Por quê? Porque a azitromicina é muito cômodo, é uma vez ao dia, você faz o tratamento ali de 3 a 5 dias aproximadamente e o tratamento acabou. Então, do ponto de vista da comodidade, realmente é melhor do que você utilizar, por exemplo, penicilina G benzatina, fazer uma injeção intramuscular, né, fazer isso e aí você tem que depois fazer o tratamento um pouco mais a longo prazo. Ou utilizar amoxicilina por via oral durante 10 dias. Ou então, se a bactéria for resistente, o paciente vai utilizar a associação de amoxicilina com clavulanato. Vamos lá, segunda linha, gente. Segunda linha é o quê? Macrolídeos, só que como eu falei para vocês, muitas vezes é prescrito o quê? É prescrito macrolídeo logo de primeira, não é feito nem algum tratamento com penicilina, mas a gente pode ver que Streptococcus pyogenes, eles são, na maioria das vezes, obviamente que alguns podem produzir beta-lactamase, se produzir beta-lactamase tem que utilizar amoxicilina com clavulanato. Mas se eles não produzirem, são extremamente sensíveis ao tratamento com penicilina. Se por acaso o paciente não tiver um sucesso terapêutico com a primeira linha, vem a segunda linha, macrolídeos, cefalosporina de primeira geração. Lembra o que eu falei? Primeira geração e segunda geração são antibióticos melhores para tratar gram-positivos. Streptococcus pyogenes também é um gram-positivo. Ou pode-se utilizar clindamicina também. No caso de falha terapêutica da segunda linha, cefalosporina de segunda ou de terceira geração. Como é que é feito o tratamento da endocardite infecciosa? É feito com 3 antibióticos. Penicilina G benzatina, e aí a dosagem depende muito do peso, né? Para crianças abaixo de 20 quilos, 600 mil unidades intramuscular de penicilina G benzatina, certo? Para crianças maiores ou para adultos, né? Acima de 20 quilos, pessoas acima de 20 quilos, a dose de 1.200.000 unidades intramuscular. Essas doses elas são aplicadas de 21 em 21 dias, tá bom? Pode-se utilizar também a penicilina V, que é por via oral. Utiliza 250 miligramas, isso aqui é uma segunda alternativa, tá? A primeira é essa aqui é a segunda. Penicilina V por via oral, né? 250 miligramas, de 12 em 12 horas. Ou a terceira opção é a eritromicina, 250 miligramas via oral, de 12 em 12 horas, tá bom? Então, são esses os 3 principais medicamentos, 3 principais antibióticos utilizados para tratar a endocardite infecciosa. E aí, como é que são usados esses antibióticos? Se o paciente tem febre reumática sem cardite prévia, ou seja, ele tem febre reumática, né? A gente sabe que ele tem febre reumática, que é uma possibilidade grande dele depois desenvolver endocardite, tá certo? Então, se o paciente tem febre reumática, significa que na amígdala dele tem um micro-organismo, ele já sensibilizou, de certa forma, o organismo a produzir anticorpos contra alguns órgãos do nosso corpo. Se ele tem febre reumática, mas não foi identificada inflamação do coração, ou seja, aquela cardite, ele vai tratar profilaticamente, certo? A profilaxia, tratar com penicilina benzatina, por exemplo, até os 21 anos ou 5 anos após o último surto. Então, se ele teve febre reumática sem cardite, ele vai tratar por pelo menos 5 anos. Se ele completar 21 anos, ele pode interromper o tratamento, tá? Então, veja como o tratamento é longo. São 5 anos de tratamento só com profilaxia para o paciente que tem febre reumática, para ele não desenvolver endocardite infecciosa, tá bom? Mas se ele tiver cardite, ele tem febre reumática e também já teve cardite, aí ele vai tratar até os 25 anos, durante 10 anos desde o último surto. Então, o tratamento é o dobro do tempo, são 10 anos. Se o paciente teve febre reumática com lesão valvar moderada severa,
ou seja, ele corre um risco maior, se tiver endocardite, de ter uma lesão de válvula mitral, ele vai tratar até os 40 anos ou por toda a vida, a depender se o paciente tem ou não uma predisposição maior a ter uma complicação valvar, tá bom? E se ele precisou fazer uma cirurgia para correção da válvula, principalmente se for a válvula mitral, esse sim vai tratar por toda a vida com antibiótico, com penicilina G-benzatina intramuscular, de 21 em 21 dias, ou com as duas alternativas, penicilina V ou eritromicina por via oral, tá bom? Vocês estão vendo como a coisa não é tão simples assim. Então, se o paciente tem, e aí a gente às vezes não leva tanto em consideração, é só uma infecção de garganta. Pode ser por vírus, a gente viu que a maioria é por vírus. Mas se for um Streptococcus pyogenes, é importante fazer o quê? Aquele diagnóstico para afastar a possibilidade de ser Streptococcus pyogenes e ser vírus. E se for vírus, fazer a cultura e tentar tratar o mais rapidamente possível para o paciente não ter febre reumática inicialmente.